O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite, queridos ouvintes. Mais uma Sua Voz no Rio, programa do nosso querido Vitor Hugo. Comigo hoje, novamente, Isis Viana. Vitor Hugo, muitas demandas, muitos trabalhos. Em breve ele vai retornar aqui pro programa. Calma, é só as coisas acalmarem um pouquinho, porque na Câmara o negócio tá agitado. Ele tá atendendo muitas pessoas, a população tá procurando ele muito. Muitas pessoas procurando ele no gabinete, passando várias situações do Rio de Janeiro, pessoal da Ilha do Governador com demandas sérias de lá, né? Ô, pessoal da Ilha do Governador, já pensou uma cobrança a mais? Calma, que o nosso vereador Vitor Hugo, ele não vai se cegar enquanto não ajudar vocês, né? E essa semana o vereador teve uma boa notícia, né? Ele conseguiu, na Câmara, derrubar o veto do prefeito ao projeto de lei 3.269. Para quem não sabe, é projeto de lei que cria, de autoria do vereador Vitor Hugo, o Bombeiro Civil Comunitário. Mas como que é isso? A proposta tem como objetivo a adoção de medidas de prevenção e combate a desastres e tragédias climáticas nas favelas. O programa Bombeiro Civil Comunitário, com o objetivo de capacitar moradores das comunidades para atuarem nas ações de desastre e no combate das tragédias climáticas. Os bombeiros civis comunitários receberão treinamento especializado para atuar em locais de difícil acesso e em situações como de deslizamento de terra, incêndio e outros. Foi pensado por quê? Porque quando acontece alguma coisa nessas comunidades, ninguém mais, ninguém menos do que os próprios moradores que conhecem melhor o local e são os primeiros a chegar no local do acidente. Então, o nosso querido vereador Vitor Hugo teve essa sensibilidade de perceber isso e propor esse projeto de lei. E foi derrubado esse veto esta semana. Muito bom, excelente projeto. Eu espero que em breve seja implementado esse projeto e a gente possa passar aqui um pouquinho deles para vocês verem. E também essa semana teve um acontecimento que vocês talvez tenham visto aí na televisão, no horário da manhã, ou lido aí nas notícias online, aqui no centro da cidade, que até os animais estão sofrendo com a violência. Nós vamos falar sobre segurança pública também hoje, tá? Com a nossa convidada que é super guerreira. Já apresento para vocês, tá bom? Mas deixa eu contar para vocês. Para quem não viu, teve uma semana de repente um pouquinho mais agitada. Essa semana, na Rua do Senado, um cachorro da raça Pitbull foi baleado. Teve a patinha direita baleada. Foi intencional, gente. Não foi bala perdida, não, tá? Infelizmente, não foi bala perdida. E aí, o que acontece? Vocês podem até depois dar uma olhada no site da rádio, que tem a reportagem lá. Um cachorrinho super dócil, raça Pitbull, mas super dócil. Foi no domingo, por volta de umas 8 horas da manhã. Nós estávamos em casa, porque eu estava lá junto, eu fui uma das pessoas que socorreu o cachorro. Gente, eu morro de medo de pitbull, mas quando eu vi aquele bichinho ali, sofrendo, baleado, indefeso, eu tive que entrar em ação, né? Vitor Hugo, até conversei com o Vitor Hugo. Vitor Hugo também é um defensor da causa animal, entendeu? Tem lei nessa área. Falei com ele, não tinha como me ausentar ali. E aí me juntei com outras pessoas de bom coração e fomos ali ajudar aquele bichinho. E a gente ligou para
assessoria do subprefeito do centro e nada. Ligamos para o bombeiro, que ficou de dizer que ficou de mandar socorro e nada. Ligamos para a polícia também, né? Óbvio, né? Baleado, né? Uma violência contra animal é crime também, né? Mas como não tinha o elemento causador daquilo ali, a polícia falou assim, não é mais com a gente, tem que ser o bombeiro, né? E aí ficamos ali à espera de um socorro, até que se juntou eu, mais uma senhora do abrigo David Miranda, que fica na Tenente Possolo, mais o senhor Henrique, morador da General Caldas, e levou mais o Charlinho, tá, gente? Eu não posso esquecer o Charlinho, não, que ele é pau para toda a obra, né? Ele tá sempre ali disposto a ajudar. Pegamos o cachorrinho, botamos no carro do Henrique. Olha, Henrique, muito obrigada, tá? Você foi maravilhoso, muito prestativo. A Adriana também, do abrigo David Miranda, ó, grande beijo. Você foi também nota 10, foi a primeira que recebeu o cachorrinho, que atendeu ele, porque na verdade o cachorro foi baleado na Rua do Senado por mais ou menos na altura do número 50. E ele veio andando e foi bater justamente nesse abrigo LGBT David Miranda, pedindo socorro. E aí eu escutando aquilo, tá baleado, quando eu olhei e vi que era um bichinho, eu fiquei mais desesperada ainda, porque eu vi esse tamanho e maldade. Não que um ser humano não fosse ter dó, né? Mas é uma coisa assim tão absurda, né? Então eu tive que me envolver. Foi assim, como cristã, eu tive que me envolver. Aí a gente foi, todo mundo se mobilizou, ajudou, corremos. Um liga para cá, outro liga para cá. Conseguimos falar com o secretário municipal de proteção e defesa de animais, Luiz. Olha, grande beijo também, Luiz. Você é nota 10. Olha, conheci o Luiz, uma pessoa espetacular, de uma bondade, de uma áurea maravilhosa. Ele falou, não, pode trazer aqui para o Hospital da Mangueira, que a gente vai atender ele. E aí fomos no Hospital da Mangueira. Eu nunca pensei que eu ia chegar numa clínica veterinária, né, um hospital veterinário, como quem chega no Souza Aguiar, baleado. No hospital parou, porque o pessoal tá acostumado a chegar com os bichinhos lá para tomar vacina, doentinho, não emergência, baleado. E a gente foi dessa forma que a gente chegou. Teve um senhor também da Defesa Civil que ajudou também, porque, nossa, o cachorro era bem grande, bem pesado. Depois a gente foi descobrir o nome dele, gente. A gente já colocou o nome dele de guerreiro, porque ele foi guerreiro, ele ali com a patinha doendo, sangrando, ele o tempo todo calmo, sereno, super dócil, e segurou. Aí a gente apelidou ele de guerreiro, né? Mas depois, quando apareceu a dona, a tutora dele, a gente veio saber que o nome dele era Hércules, que também significa, né, força, né, garra. E aí levamos, ele recebeu os primeiros socorros com a veterinária Mariana. Grande beijo também, Mariana, que Deus lhe abençoe, também nos acalmou, nos tranquilizou em relação a ele. A cirurgia foi quarta-feira, ele vai colocar ferro na patinha e vai poder retornar para casa. Ele ficou internado lá, aí depois virou celebridade, né? Depois que passou um momento difícil, virou celebridade e passou nos jornais, deu entrevista e foi aquela coisa, mas foi um sucesso. Eu sei que já tinha uma fila de gente para adotá-lo, mas a tutora dele apareceu morrendo de saudade, que a mãezinha dele, ele tinha uma mãezinha que também saiu para passear, só que a mãe voltou para casa e ele foi desbravar o mundo, gente. Passeou demais. Tava morrendo de saudade, tava até sem comer, tadinha. Mas ele vai para casa dele, se Deus quiser. Mas fica um alerta aí para vocês que tem os bichinhos, né? Cuida do bichinho, toma cuidado, a violência não tá escapando pra ninguém, né? Tá difícil, até os animais não estão escapando. Então, vamos vigiar, vamos cuidar dos nossos bichinhos, porque é isso aí. Mas felizmente teve um final bom, né? Teve um final tranquilo, feliz, e a gente fez uma corrente do bem
e ficou a experiência e a história para contar, né? E a história para contar. Mas vamos de música? Dani? Essa música, gente, é Guns N' Roses a pedido do Sargento do Choque, Paulo. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos, queridos ouvintes. E agora? Agora é a hora da gente chamar a nossa convidada, nossa mulher especial, nossa mulher porreta, guerreira, que nem o nosso Hércules, gente. Nada mais, nada menos do que ela, Rogéria Quaresma, fundadora da ASTSA, Associação Somos Todos Sangue Azul, a primeira associação de esposas e familiares de policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Rogéria é uma voz ativa na defesa dos direitos e na valorização das famílias dos policiais. À frente da associação, já coordenou mais de 6.000 atendimentos entre mães, viúvas, veteranos e policiais da ativa, promovendo ações de apoio psicológico, jurídico e social. Sua atuação também alcança ministérios e secretarias nacionais, levando pautas de respeito, dignidade e políticas públicas para quem serve a sociedade. Boa noite, Rogéria Quaresma. Boa noite a todos que estão assistindo. Muito obrigada pelo convite. Agradecer ao vereador Vitor Hugo pelo convite, pelo acolhimento aqui na rádio. Olha, nós que agradecemos a sua vinda. Seja muito bem-vinda. Ainda mais nesse momento, né? Que eu imagino que você está muito requisitada, né? Depois de uma operação que teve muito o que falar, deve estar todo mundo procurando você para entrevista. Você cedeu um momento da sua agenda para estar aqui conosco, é realmente um grande privilégio. Mas antes da gente começar o nosso grande bate-papo, gostaria que você falasse com o nosso público, em primeiro lugar, quem é a mulher Rogéria Quaresma? Gente, é muito difícil a gente falar da gente, né? Sou a Rogéria Quaresma, esposa de policial, durante 27 anos, hoje infelizmente uma viúva do estado do Rio de Janeiro. Sou uma mulher que decidi, né, lutar pela Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro e seus familiares há muitos anos atrás, onde a gente via a necessidade, né, do cuidado dos nossos policiais e seus familiares e eu decidi ir para a luta, não só a Rogéria, né? Atrás da Rogéria, do lado da Rogéria tem outras mulheres também que junto comigo a gente tem essa bandeira, essa causa de lutar por direito, por valorização dos nossos heróis e as suas famílias. Essa luta que a gente tem diária de levantar, acolher, né, essas famílias, esses policiais que precisam, no momento mais difícil, uma orientação, um acolhimento porque é necessário. É muito difícil a gente estar sozinha naquele momento de alguma
de algum acontecimento e você olhar para o seu lado e não tem ninguém. Então a Associação Somos Todos Sangue Azul, fundada em 2017, antes a gente já era um movimento que já lutava, bem antes já tinha um movimento, mas só que a partir da porta dos batalhões, que eu, com todo o respeito e carinho, para que olhasse para nossos policiais, para nossas famílias, em 2017 foi eu que convoquei as portas dos batalhões, não sei se vocês vão lembrar, aquelas portas dos batalhões onde cheguei a ver. onde mulheres, familiares, né, as mulheres, todos os familiares dos policiais foram para a porta dos batalhões reivindicar a valorização, porque é onde tinham os salários atrasados, morria-se 3, 4 policiais em menos de 24 horas, então a gente estava ali lutando por vida e dignidade das famílias que tinham perdido, né, os seus heróis, os seus pais. Então, a partir daí a gente fundou a associação, no dia 28 de dezembro de 2017, a primeira associação do estado do Rio de Janeiro, a associação de familiares, né, esposas de ativos, esposas viúvas, mães, toda a família do policial, não é uma ou outra. Nós abraçamos toda a família, né, toda a família mesmo. A nossa luta é por todos, para o policial e seus familiares. E de lá para cá a gente vem lutando diariamente, a gente acolhe com o psicológico, né, que você falou, cesta básica, cadeira de roda, andador. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer e amo demais a segurança pública. E enquanto eu tiver vida, como eu falei um pouco mais cedo, enquanto eu tiver vida, lutarei pelos meus heróis do estado do Rio de Janeiro, sim. Homens de honra, homens que eu acredito, homens que saem das suas casas todos os dias para servir e proteger. Eu sou grata, eu tenho certeza que toda a sociedade do bem é grato a vocês, policiais, por nos servir e proteger. Nossa, show de bola. Já tá perto de fazer aniversário a associação, sim, né? Dia 28/12, né? Vocês estão pensando em fazer alguma comemoração especial? Estamos vendo. Estão vendo, né? Convida a gente, tá? Convida a gente pra festa, pro evento. Gente, não sei se todo mundo consegue acessar o aplicativo, mas tem a parte que dá pra ver o vídeo, né? Quem consegue, pode estar vendo aí, a Rogéria tá com uma blusa muito bonita, né? Pode mostrar assim na câmera pra o pessoal ver? Ó, esposas e familiares, somos todas sangue azul, muito bonita. Aqui, são várias mãos, pra quem não sabe. Pode levantar um pouquinho? Posso? Pode. Pra quem tá acompanhando do vídeo, tá vendo, estica um pouquinho embaixo. Pra quem não tá, eu vou falar, atrás tá escrito dignidade, quero meu pai vivo. Muito bonita. A logo são várias mãos juntas, no meio. União de várias mulheres. O brasão, né? Isso. Oficial 2017. E a SA, né? Que é a Associação Todos Sangue Azul. E você trouxe também uma camisa, né? Salve a PEMERGE, Rogéria Quaresma. Levanta pra gente ver. É o batimento cardíaco, né? Com o coração. Salve a PEMERGE. Muito bonito, né? Muito legal, muito marcante essa blusa, né? É uma blusa que eu carrego comigo, onde eu vou, lutando diariamente pela vida e a valorização dos nossos policiais. É para que as pessoas enxergam que atrás de uma farda existe um policial, existe um ser humano, existe uma família que aguarda esse policial retornando para casa. Então essa é a nossa luta diária, para que nossos policiais voltem vivos para casa. Rogério, você falou uma coisa bem importante ressaltar, né? Porque às vezes as pessoas veem o profissional, né, o servidor ali fardado, acham que é um robô, né? Que é um robô que não é um ser humano, que não tem necessidade, que não tem sentimentos. Você sabe que aqui no centro há os grupos, né? Geralmente os bairros têm os grupos, né? Grupos de moradores. Aqui tem um grupo do Lapa Presente. E há uns anos atrás, né? Uma moradora questionou o fato de um policial estar fardado no restaurante comendo. E aí a gente, na época, não entendeu. Ela estava questionando, tipo assim, como se o policial não tivesse direito a comer, porque ele estava fardado. Mas só que não tem essa de interromper. Como assim? Não tem direito a comer? Porque ele tá fardado, ele não pode comer? Ou acha que porque tá fardado não tem que parar de trabalhar? Não tem direito a ir no banheiro? Não tem direito a comer?
né? Uma coisa complicada. E na época, o comandante, né? Era o comandante Vital, grande amigo, um abraço. Ele foi muito educado, muito gentil, né? Poderia até ter sido indelicado. Ele falou, não, o policial, ele também precisa comer, né? Ele precisa comer. E tava assim, a moradora querendo insinuar que ele estava levando vantagem em comer ali, né? E aí ele falou assim, não, o policial, ele pode comer onde ele quiser, né? É um direito dele. Isso, já escutei até pessoas falarem assim, morreu porque foi a profissão que ele escolheu. Então, se você escutar do alimentar, é o mínimo do que eu já escutei. Achar que o policial morreu, tá em combate, tem que morrer só porque foi a profissão que ele escolheu. Pelo contrário, gente, o policial não tem que morrer. O policial é a barreira entre o bem e o mal. Então, quando essa barreira está sendo rompida, a sociedade tem que tomar cuidado, porque vai chegar ela e a gente está vendo que está chegando até ela. Então, quando eu já ouvi falar também, parou para começar lanchando, tá ganhando, não sei o que. Ele tem direito de se alimentar, gente. O policial tem direito de se alimentar como professor, como médico, como qualquer outra pessoa. Ele está ali fardado trabalhando, mas ele tem direito de se alimentar, até mesmo para estar bem disposto para poder te atender. Então, a sociedade cruel, tem uma parte da sociedade que é muito cruel com nossos policiais, gostam de julgar muito, mas difícil é botar uma farda e fazer o que eles fazem. Então, é muito mais difícil isso. Falar, qualquer um fala, né? Mas quando, até eu falei daquele último nosso encontro, difícil é ser policial, né? Difícil querer escolher essa profissão que não é para qualquer um. Eu falo que esses homens são heróis desde o momento que escolhem fazer a prova. Porque ser policial, principalmente no estado do Rio de Janeiro, não é para qualquer um. Não é qualquer um que tem disposição para isso. Verdade, Rogéria. De modo geral, o trabalho do servidor público é bem difícil, é bem diferente do que as pessoas acham, né? As pessoas confundem com alguns cargos do serviço público, né? Mas esses cargos da base, de serviços essenciais, são bem difíceis, né? Lidar com a grande população não é um trabalho bem fácil, porque a população é bem diversificada. Uns são educados, outros nem tanto, outros falta educação, uns são gentis, outros são agressivos, e você não tem escolha, né? O servidor, ele está ali para atender todos, né? Independente de como seja. Você pode atender uma pessoa que seja maravilhosa, educada, como você pode atender uma pessoa que seja extremamente grosseira, e é isso aí, vamos tocar o barco. E muitas vezes trabalha em condições degradantes, né? Em condições assim não adequadas, em quantitativo insuficiente. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de um médico, até fugindo do policial, só para as pessoas poderem entender. Às vezes um médico tá ali, as pessoas, tá demorando tanto a ser atendida, e fica com raiva da clínica, da UPA, e quer bater no médico. Às vezes o médico tá ali, tem que atender tanta gente, quando na verdade ele tinha que atender só a metade. Pelo certo mesmo, ele tinha que atender só a metade. Então ele tá sobrecarregado, né? O agente, de repente, penitenciário, a mesma coisa. Às vezes ele tá um agente penitenciário para tanto preso que é até um risco para a vida dele. A mesma coisa um policial. Às vezes ele tá, até o exemplo das UPPs, né? Às vezes o policial tá numa UPP, ele não tem muito o que fazer, ele acaba ficando ali refém também, numa situação até de risco. Hoje o policial na UPP é um refém. Pois é, e aí as pessoas criticam tanto, mas não sabem como é que é a condição de trabalho, né? E aí é complicado, né? As pessoas só criticam, né? Mas não procuram ter a empatia de se colocar no lugar do outro e entender um pouquinho como que é o trabalho do outro, quais são as dificuldades, as limitações. E principalmente no Rio de Janeiro, né? Porque trabalhar com a segurança pública no Rio de Janeiro é muito difícil. E para criticar tem um monte, mas para poder saber, entender o que um policial passa, né? Eu não falo só o PM, mas falo policial civil, até os policiais SEAP, né? Dentro dos presídios, as dificuldades que eles têm,
né, o perigo que eles correm, né? Eu falo que o policial é identificado a todo momento, com a farda, e todo momento ele é identificado. Mas o cara que está ali pro crime, o criminoso, você não sabe quem é quem, se é o preto, é o branco, não tem cor, não tem idade, não tem sexo, não tem nada. A gente não sabe quem é o bandido, a gente não sabe. Não tem nada específico na testa, como um policial fardado, o bandido está na testa dele, eu sou bandido. Então o policial não tem como identificar, às vezes ele tem que abordar, a gente como população tem que aceitar isso, a abordagem, porque é importante, né? Eu quero ser abordada sim, porque às vezes eu posso estar dentro do meu carro, mas eu posso estar refém de alguém. Então quando eu passo por uma abordagem, isso é muito importante para a sociedade. E a sociedade tem que abraçar isso. Tem uma blitz ali na frente, tá engarrafado. Gente, mas é muito mais importante uma blitz do que um arrastão. Eu sei que vai demorar um pouco mais, mas é muito melhor você passar por uma blitz do que por um arrastão. Eu acredito nisso, entendeu? Então a sociedade tem que apoiar, a sociedade tem que respeitar e valorizar esses homens e mulheres que estão na rua para nos servir e proteger. Só que infelizmente ainda tem aquela sociedade, né, que olha com outros olhos, quer criticar, mas não quer fazer por onde que mude a história, né? Que realmente apoie a nossa segurança pública para que eles possam fazer um bom trabalho. Verdade. Hoje eu estava com umas colegas conversando, né, que parece que numa escola aí da Tijuca, um dos alunos do 6º ano foi apreendido, né, pelo policial, e porque estava furtando, né? Furtando não, cometendo ato análogo a furto. Vamos falar assim, ser menor. Falar desse jeito. E aí ele cometeu o ato similar ao de um criminoso adulto, mas na hora que é abordado pelo policial, ele grita: eu sou menor. Tipo assim, não faça nada comigo porque eu sou menor. Tipo, eu sou intocável. Aí o policial repreende ele, chama a atenção dele: olha, você é do meu tamanho, senta aí, agora espera. E aí, porque é o procedimento correto, né? Se ele estava cometendo ato infracional, ele tem que ser apreendido, flagrante, né? E aí o que acontece? Uma senhora se meteu e falou assim: só porque ele é negro. Aí foi questionado até por essa colega que presenciou, que é negra. Ela falou assim: porque é negro é ladrão? Eu sou negra, eu não roubo. É isso. O policial é negro, ele rouba? É isso aí. E foi questionada. Aí ela se meteu aí também e falou com essa senhora: olha, a senhora é negra, a senhora rouba? Eu sou negra, então eu roubo. O policial é negro, ele rouba? Isso não justifica. A cor não justifica. Quantos brancos aí roubam? Né? Então ainda tem isso, né? Que é colocado, quando o policial age, ainda quer colocar que é racismo, sendo que a maioria dos policiais são negros. É isso que eu ia falar agora. Se você fizer uma estatística, a maioria dos policiais, porque as pessoas falam, o policial gosta de matar preto, pobre e favelado. Se você parar para pensar, a maioria dos nossos policiais são preto, pobre e vieram de comunidade, mas tiveram vontade de ser policial. Entendeu? Eu falo sempre que o nosso destino somos nós que escolhemos. Essa é a verdade. Vou até fazer uma brincadeira. Se a gente fizer uma estatística de quanto rico branco quer ser policial, a gente consegue? Quantos ricos brancos viraram policiais? Vai ter muitos? Não. Pior que não. Então acho que não. Né? Essa é uma bandeira que levantam que não tem fundamento. Não tem fundamento. Tenho muito orgulho dos nossos policiais, sim. Muito orgulho daqueles que escolheram ser policial, sim. São heróis, sim, desse estado do Rio de Janeiro, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Mas também respeito todos os heróis do Brasil, porque ser policial no Brasil hoje não é fácil. Ser herói no Brasil hoje, principalmente no Rio de Janeiro, um dos estados que eu falo que mais morre policial. O estado do Rio de Janeiro não é o mais violento, não sei o quê. Não está lá em cima na estatística do mais violento, mas é o estado que mais morre policial. É o estado que mais tem policial ferido. Então, tipo assim, para ser policial nesse Brasil hoje, nesse país hoje, não está sendo fácil. Porque tudo tem direito. Tudo tem direito. O menor tem direito, o menor pode fazer isso, o menor pode fazer aquilo, o criminoso pode fazer isso, pode fazer aquilo. E os nossos policiais, ao reagir, ao atuar, não tem respaldo. Eles acabam não tendo respaldo jurídico para poder fazer um bom trabalho.
Se correr, o bicho pega, se parar, Exatamente o bicho come, isso, né? exatamente isso. Então, esses policiais do Rio de Janeiro, policiais do Brasil, são heróis de verdade. São homens com disposição, homens com honra, e eu acho que a sociedade do bem, que eu acredito que seja 99%, a gente tem 99% sim da sociedade do bem, acredito eu, e tivemos provas disso, acredito eu, e que reconhece o nosso policial como herói. Rogério, eu costumo fazer, como eu sou da área de educação, né, também, eu costumo muito fazer uma comparação, uma pequena comparação, né? Então hoje, como teve esse episódio, eu estava comentando, né, com essas colegas que, por exemplo, uma escola extremamente violenta, né, que não é cívico-militar, que não tem guarda municipal, que é o que deveria ter numa escola violenta, deveria ser como antigamente, no meu ponto de vista, né, ter guarda municipal para estar atuando, né? Para ter ordem e progresso, né? Eu acho que assim, o prefeito deveria zelar pela segurança municipal, né? Nas escolas públicas que são violentas, deveria ter o agente guarda municipal para estar atuando ali, né? Como mediador de conflitos. Enfim, então aí eu estava conversando assim, por exemplo, essas escolas violentas tem os alunos que brigam, né? Porque às vezes eles caem no pau porque eles vivem em contexto de muita violência, eles acabam reproduzindo dentro da escola. Os professores, coitado, que não têm formação para separar a briga, não fizeram concurso para separar a briga ou contrato para separar a briga. E o pouco de poder que tinham, tiraram. Fizeram concurso para lecionar e hoje em dia, exatamente, tudo não pode. Como você mesmo falou, o aluno está super mimado, do meu ponto de vista também. Tirar um pouco da autoridade do professor, acaba, como é que eu posso, tirando o limite do aluno, né? Não é que o professor tem que ser autoritário, isso aí também não, mas tem que ter autoridade, o aluno tem que ter um limite. Como um pai tem que ter autoridade e o filho tem que ter limite. E aí o professor fica naquela, vai separar, não vai separar a briga, tá se omitindo, tá deixando brigar, né? Embora ele não tenha que fazer, não tá na competência da sua função se meter em briga, né? Em lesão corporal, essas coisas. Não tá na função do professor, a função do professor é lecionar. Mas ao mesmo tempo que ele também, né, não faz, ele está se omitindo, né, tem isso. E se ao mesmo tempo ele faz, se ele vai lá separar a briga, ele também está errado, vamos dizer assim. Ou então sofre a violência. Ele sofre a violência porque ele também é agredido. E ele também vai estar errado porque ele está tocando, porque na hora de você separar uma briga, você vai ter que puxar acaba, né, machucando, né, porque você tem que separar, né, puxar um para cá, puxar outro para lá. E aí você está tocando também, vai puxar um pouco mais de força, e aí o que o professor também faz? Ele não se mete ali na briga, aí responde por omissão, deixou acontecer, ou ele se mete e depois responde porque tocou no aluno. É muito complicado, é mais ou menos a situação do policial, né? Exatamente isso. Exatamente a situação. Tiraram totalmente o poder do professor da sala de aula, tiraram totalmente, e você vê nas ruas as pessoas totalmente desrespeitando o policial. Então, para que passo a gente vai? Para que passo que a gente está indo? Para onde que a gente está indo? Porque não tem mais respeito. Os pais, o filho que responde na sala de aula, o professor vai reclamar, a mãe vai lá e toma as dores do filho. Sim, concordo, se estiver errado, sim, mas eu como mãe de 2 filhas hoje com 26 anos, eu sempre dei autoridade à diretora e os professores das minhas filhas falarem com ela. E tem que ser assim, porque na sala de aula quem manda são os professores. Na minha casa quem manda sou eu, mas na sala de aula quem manda são os professores. Então elas têm que respeitar, sempre foi assim na minha casa. Não tem esse negócio do professor ela falar mais alto do que o professor. Porque se ela não obedece o professor dentro da sala de aula, não vai me obedecer em casa. A verdade é essa. Não adianta falar que em casa me obedece e não obedece o professor, que é mentira. Rogério, eu acho que vai desde da família, né? Se tem uma
família desestruturada, tudo vai ruim. Vai para a escola, da escola vai na rua, policial, guarda, e aí em diante, qualquer servidor que esteja prestando um atendimento, seja o médico, seja o enfermeiro, seja, enfim, entendeu? Eu acho que a nossa sociedade hoje está criando cidadãos sem limites. É porque, principalmente isso, o que acontece? As pessoas acham que a escola educa. A escola não educa, quem educa somos nós, pais. A educação vem de casa. A escola é um complemento dos nossos filhos para o futuro deles, para o emprego, para o concurso público dele. A escola é um complemento da educação que a gente está em casa. Só que, infelizmente, tiraram isso. Hoje as pessoas pensam de outra forma, né? De que acha que quem tem que educar nossos filhos são os professores. Mas não é. A educação vem de casa, a educação vem de berço, igual você falou. Porque famílias hoje não estão sendo estruturadas para se formar uma família. A verdade é essa. A pessoa pega ter um filho por ter, as pessoas vão engravidar por engravidar. E nem cria, né? E nem cria. Joga na escola, na creche. É exatamente isso. E aí vai vendo, às vezes não sabe nem o que a criança levou na mochila. E hoje o celular para muitos pais é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Ali ele aprende tudo, ali ele sabe tudo, ele canta, ele dança. Ele tem acesso às músicas inadequadas, a conteúdos inadequados. Hoje os pais educam os filhos pelo celular, né? Vamos dizer assim, tá fazendo pirraça, quer fazer pirraça. Terceiriza, né? Bota problema pro celular, bota ali no cantinho que ele não vai encher o saco de ninguém. Eu já ouvi muita mãe falar, dá o celular para que ele fique ali no canto e não perturba ninguém. Eu costumo dizer que são órfãos de pais vivos. É isso aí. Órfãos de pais vivos, né? E o que acontece? Quando você não educa bem o seu filho, infelizmente, lá na frente, a vida, como dizia minha avó, a vida é a escola, né? Então a escola da vida vai te ensinar. Seu filho vai passar na mão de um policial, dependendo do resultado, ele vai passar na mão de um presídio, e assim vai. E, infelizmente, muitos chegam até um caixão, né? Infelizmente, porque você lá atrás não quis educar o teu filho. Rogéria, teve há pouco tempo essa operação que foi muito emblemática, né? Foi muito comentada, o governador falou o ponto de vista dele, o secretário de segurança falou, as pessoas da comunidade falaram o ponto de vista delas, muitas pessoas da comunidade se sentiram injustiçadas, não acharam que foi adequado a atuação da polícia. O que você pode dizer que você achou sobre isso, assim, com base no que a gente acabou de conversar, assim, sobre tudo? O que eu penso sobre a segurança pública, né? A gente já vem com o Estado sofrendo com a criminalidade há muito tempo, não é de hoje. A violência cresceu muito de uns anos para cá. E a gente já poderia estar combatendo o crime há muito tempo, né? A verdade é essa. E morreram-se muita gente, morreram pessoas inocentes, como nossos 4 policiais, trabalhadores. E eu vou te falar, Iris, 99% da população que mora na comunidade, eu tenho certeza que apoiou. Porque quem mora dentro da comunidade sabe o que o tráfico faz a população passar. Nossos filhos são criados dentro da comunidade. A gente passa por muitas coisas difíceis, sim. E não vou falar a sociedade aplaudiu, mas a sociedade viu que o Estado precisa combater, sim, a criminalidade. O Estado precisa combater a criminalidade. Já era para estar vindo combatendo há muito tempo, não era hoje. Né? O policial não morre hoje. Eu vi que em cima da morte desses policiais, cresceu de uma forma... morreu 4 policiais, isso, aquilo. Gente, o policial morre há muito tempo. O policial está morrendo há muito tempo. Os nossos policiais estão sendo feridos há muito tempo. Então, tipo assim, a gente vive uma guerra civil no estado do Rio de Janeiro há muito tempo. Então, essa guerra já era para estar sendo combatida há muito tempo. Impediram disso, de entrar, de fazer durante a pandemia, de entrar nas comunidades, combater a criminalidade. Mas eu vou te falar, se diante dessa proibição que aconteceu no nosso estado de entrar nas comunidades, todos os deputados tivessem levantado da cadeira, deputado federal, estadual, tivesse levantado das cadeiras, fosse para Brasília e mostrar realmente o que acontece no estado do Rio de Janeiro, eu acho que não chegaria nesse ponto.
Mas, Rogéria, você acha que em Brasília eles não sabem o que passa aqui, o que acontece aqui? Nós tivemos um ministro que entrou dentro da comunidade, isso é até sem segurança. Eles sabem tudo isso, mas os nossos representantes, quando viu o caos que virou o nosso Rio de Janeiro, que tá o caos, era para ter levantado da cadeira. O deputado Derrite, né? Que ele é secretário de Segurança de São Paulo, só que ele é deputado federal. Ele agora está apresentando vários projetos de mudanças de leis, coisas que impõem mesmo a criminalidade, de responder. Mas aí agora todos os estados, mas foi preciso ele, lá de São Paulo, mostrar o que está acontecendo no Rio de Janeiro para poder, olha, o Rio de Janeiro está em guerra. Olha, ele falando pelos policiais do Rio de Janeiro. Mas quantos deputados representantes do nosso estado a gente tem? Quantos deputados poderiam ter gritado em Brasília pela vida dos nossos policiais? Morreram 4 nessa última operação. Mas quantos já morreram, Isis? Quantos já morreram antes? E por que eles não levantaram da cadeira? Quantas vidas, quantas famílias poderiam não ter chorado? Dos nossos policiais, quantos policiais meus poderiam estar bem, trabalhando, hoje estão feridos, foram reformados porque não têm condições mais de trabalhar, porque ficaram feridos nessa violência do estado do Rio de Janeiro. Então, tipo assim, eu acredito que foi um bom, que eu vou dizer assim, uma resposta boa para a sociedade. A gente precisava dessa resposta, sim. A gente precisava desse combate, sim, à criminalidade. Tipo assim, mostrar que o Estado tem condição de combater. Tem isso, mas só que a gente já poderia ter dado esse grito antes. Quantas vidas antes a gente podia ter evitado? Bárbara, aquela senhora que morreu dentro de casa, assistindo televisão, antes da mega operação que teve. E quantas vidas, Ubers que entram na comunidade para levar, às vezes, a sua compra, sequestram, assaltam os Ubers, que são totalmente, tem a vida vulnerável. Eu falo que a vida do Uber é tão vulnerável quanto a vida de um policial. O policial ainda tem como se defender por ter uma arma, o Uber nem tem, ele não sabe quem senta ali atrás. Quantas vidas a gente está perdendo de um prestador de serviço nosso? Rogéria, você falou outro ponto também importante. Esses rapazes que trabalham como Uber, né? Muitas vezes eles são impedidos de trabalhar pelo crime, né? Organizado, sim, né? E eu vou te falar, eu costumo viajar pro Nordeste, né? E o pessoal lá, porque assim, eu tenho as viagens, eu faço viagens em grupo e tal, mas às vezes eu dou uma fugida e vou dar uma desbravada sozinha, né? Porque eu quero conhecer os nativos, né? Conversar, trocar uma ideia sem aquela área turística, né? Quero ir para uma área que não seja turística, conhecer como que é mesmo ali aquela região, né? Esse ano fui até para Paraíba e uma das... fui para Paraíba e Recife. E uma das coisas que eu ouvi, na maioria são Ubers, né? São geralmente eles que me apresentam esses locais que não são pontos turísticos. O que eles mais falam é que a facção carioca chegou lá, dominou o espaço e está loteando. Então, uma pessoa de um bairro não pode passar para o outro. É o que eles mais têm relatado, reclamando sobre isso. Então, é pessoal da Bahia, de Pernambuco, de Ceará, de Maceió, de Alagoas. Então, assim, além daqui do Rio de Janeiro, o negócio parece que está se alastrando, principalmente para o Nordeste. Essa é a impressão que eu tenho, que é o que eles falam para mim, que eu viajo e aí com os nativos da região, eles passam isso para mim. A facção carioca está dominando aqui e está atrapalhando a nossa vida, está tendo muita coisa errada, está impedindo de uma pessoa de um bairro ir para um outro bairro. É o que acontece aqui no Rio. Eles não é nem comunidade, é de bairro, de um bairro e para o outro. Imagina, você é da Tijuca, você não pode ir para o Meia. Não é nem comunidade, é bairro. Então isso assim também chama muita atenção, né?
pessoal da segurança pública. Tá vindo gente pro Rio de Janeiro fazer faculdade de crime e voltando pros seus estados, né? Aprendendo aqui para poder levar para lá. Mas é o que eu tô falando. Se você é Uber aqui, aí você mora no município tal, que é o comando tal, aí você vai levar um passageiro no município ou no bairro tal, que é outro comando, você, se pegarem você, matam um pai de família que saiu de casa para trabalhar. Entendeu? Não tô falando só do policial, tô falando do cidadão do bem que precisa que não tem nada a ver com que não crime. tem nada a ver, tu apenas está trabalhando, tentando levar o ganha-pão para dentro da sua casa. A Bárbara estava dentro do Uber, saindo da casa dela, ou vice-versa, indo trabalhar, né? e tomou um tiro, entendeu? De uma menina jovem, linda, recém-casada, entendeu? Foi tirada a vida dela. Uma senhora dentro de casa assistindo televisão, teve a televisão e ela metralhada. Entendeu? Então tá além tá totalmente, eu falo que é uma guerra civil declarada no estado do Rio de Janeiro. E não é agora, não foi uma semana atrás que está acontecendo isso. Já estamos acontecendo isso há muito tempo. E será que só agora caiu a venda dos olhos deles? Será que foi só agora que caiu a venda das pessoas que são nossos representantes? Ou será que é por causa que o ano que vem é um ano de eleição? Eu acho que é isso. Entendeu? Então, tipo assim, mas quantas vidas foi preciso morrer para eles acordarem? O meu policial morre há muito tempo. Eu grito salve a PEMERG há anos. Não é de agora. Há muito tempo eu grito salve a PEMERG. A polícia está morrendo há muito tempo. Tem vez que é 3, 4 policiais em menos de uma semana. É muito difícil. Em 2017 foi 134 policiais no estado do Rio de Janeiro mortos. Então, tipo assim, a polícia não morre de hoje. A polícia morre há muito tempo. Só que só de 15 dias pra cá que tiraram a venda dos olhos. Dizendo que salve a PEMERG, salve a polícia, salve o Rio de Janeiro. Estamos em guerra há muito tempo. As UPPs, a UPP é o que mais matou policial, o que mais feriu policiais. Ali foi levar os nossos policiais pra morte. Ali foi entregar os nossos policiais pro tráfico. Ali foi entregar os nossos policiais para criminalidade. Botar homens ali dentro, pais de famílias, para morrer. Então, tipo assim, não é de hoje que a polícia morre. A polícia não morre de hoje. A polícia não está sendo ferida hoje. A polícia morre há muito tempo. Então, quando eu vejo todo esse cenário, eu fico triste. Eu fico muito triste com esse cenário. Porque só agora que acordaram? Quantas famílias choram, quantas mães, quantas viúvas, quantos órfãos. Tá chegando o Natal. Quantos órfãos não vai ter o abraço do seu pai? Quantas mães não vai ter o abraço do seu filho? Quantas esposas não vai ter seu marido na mesa? E será que só agora que estão enxergando isso? É muito triste, eu vejo isso muito triste. Eu converso com as outras viúvas, a gente tem roda de conversa, a gente é muito triste, a dor de uma não é maior do que a outra, cada uma tem a sua dor, o seu desespero de saber que seu marido não vai voltar para casa. Eu estou te falando dos mínimos detalhes, da reclamação do teu filho, da escola, para você dividir com o teu marido, você não tem mais. Você tem que pegar a responsabilidade, muitas vezes com o filho na barriga. Meu menor órfão tem 6 meses de idade. Quando o pai dele foi assassinado, a mãe não sabia nem que estava grávida, estava com 2 meses de barriga. Estava grávida de 2 meses. Então essa criança vai crescer sem pai. Sem a estrutura masculina dentro da casa, sem aquele herói, sem o Batman, né, na reunião da escola, sabe? O Batman, o super-homem, meu pai. Entendeu? Então eu falo isso, essa dor, que não é de hoje, não foi há 15 dias atrás que começou essa dor pra gente. Essa dor vem há muito tempo. Então eu fico triste quando eu vejo esse cenário todo que está acontecendo. E eu espero que esse cenário seja verdadeiro. Seja realmente a valorização dos nossos policiais. Que já era para acontecer há muito tempo, porque esses homens que saem às ruas para defender, para servir e proteger a sociedade, deveriam ser valorizados, coisas que não são. Eles não são valorizados. Rogéria, e, por exemplo, quando acontece assim, né, uma fatalidade dessa, assim, como que a associação age? Como que funciona? Então, a nossa associação, eu tenho um grupo, né, que a gente acompanha o sepultamento. Há muitos anos que eu vou ao sepultamento, acompanhar, levar um abraço.
e dizer que estou aqui. Caso precise de mim, precise da gente, estou aqui para poder te acolher, te abraçar. E há muitos anos eu vou sozinha. De um tempo para cá eu tenho outras mulheres, outras viúvas que se uniram, né? Pela dor delas, a gente se une, infelizmente, às outras que vêm, né? Então, a nossa associação, a gente trabalha e acolhendo na orientação de documento, a gente orientando a procurar um psicólogo, no seguro, na habilitação de pensão, a gente orienta a todo esse papel, a PEMERG faz, né, o nosso núcleo, que é a DVP, a Diretoria de Veteranos e Pensionistas, mas quando chega a mim, né, que normalmente chega antes de mim, eu tento organizar todos esses documentos, né, orientar quais são as documentações que ela tem que levar, para que ela chegue lá e já esteja com tudo prontinho, e peça o ir e vir, né, ir e vir de batalhão, é mais doloroso, né? Que é muito doloroso. Você ter que ir, voltar, buscar documento, voltar. Então a gente tenta diminuir a burocracia que acontece, a gente tenta diminuir esse ir e vir, orientar ela sempre, não cair nas garras de quem quer enganar, porque tem muitas viúvas que chega as pessoas querendo enganar, não, você tem que entrar na justiça para isso, da justiça para cá, não. A maioria das coisas é administrativa, não precisa botar na justiça, não precisa. Tem coisas que a gente precisa, mas tem coisas que não precisa. 80% não precisa de justiça. 80%, 90% não precisa de justiça. Administrativamente. Se você tiver com suas documentações todo dia certinha, apresentar a nossa DVP, ela vai ser habilitada. A pensão hoje em dia, de um tempo para cá, né, vamos dizer, de uns 5 anos para cá, está muito mais rápido, né, a habilitação de pensão. A maioria da dificuldade da habilitação de pensão são faltas de documentos, são faltas de provas, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter no mínimo 3 provas para comprovar que somos esposa, companheiras, tem que ter no mínimo 3 provas para comprovar, porque senão qualquer uma chega lá e fala que é esposa e acabou, e vai dar entrada. Na verdade é essa. Então tem que ter comprovação, e quando essas não têm comprovação e prova, né, e não tem prova em papel, mas comprova por viver, elas conseguem entrar na justiça, demora um pouco mais, mas conseguem ser habilitadas também. Mas hoje em dia está muito mais fácil, muito mais, a mente aberta mais, né? A esposa sabe que é importante ter um comprovante de residência, é importante ter uma união estável, é importante casar, principalmente, né? Porque o casamento é bíblico, né? Então, cada um com sua religião, mas todas elas se levam a Deus, né? Então, tipo assim, o casamento, a união estável, a comprovação de conta conjunta, comprovante de residência, são no mínimo 3 provas, imposto de renda. Então a gente sempre orienta essas mulheres, a gente tem um grupo imenso há muitos anos, que a gente orienta as esposas, né? Porque a vida do policial, infelizmente, é muito vulnerável. Hoje ele está aqui, amanhã não está. E se você... É muito risco, né? E por isso que eu falo sempre, vida aos meus heróis e dignidade às suas famílias. Quando eles não estiverem aqui, as suas famílias têm a dignidade de ser respeitada pela instituição e ser respeitada pelo Estado. Muito bom saber, né? É bom para quem está ouvindo ver como é que é o trabalho da associação e ver como que é a vida desses servidores, que não é fácil, atinge não só ao indivíduo, né, ao servidor em si, mas atinge também a família. Então, assim, quando vê aquele profissional ali, de repente, né, falou um pouquinho mais áspero, ou não foi tão simpático como você esperava, tenha paciência, releve, porque o trabalho não é fácil, o trabalho é duro e não é fácil, atinge a família toda e ele tem que estar ali, olha, de alerta, ligado o tempo todo, inclusive na folga, né, Rogério? O policial é policial 24 horas, não tem esse negócio de folga. E ele muito mais está mais amparado no trabalho, porque ele está com um fuzil na mão, está dentro de uma viatura da companheiro, do que ele quando volta para casa. Você pode perceber que o policial, a maioria dos policiais, ou morre na ida para o trabalho ou volta para casa, ou no momento de lazer. Poucos, né, morrem em combate. Morre-se muito mais numa tentativa de assalto, chegando em casa ou indo para o trabalho. Pode perceber isso, porque ele está ali totalmente vulnerável. Não está com carro blindado, não está com fuzil nas costas, nem um companheiro para poder dividir a guerra caso venha ocorrer no meio do caminho, quando tem uma viatura, né, de combater a criminalidade.
Rogéria, então, em relação, assim, voltando ao assunto da operação, né? Você falou da questão dos policiais, falou do ponto de vista dos policiais, mas teve muitas pessoas da comunidade reclamando da atuação, né, da polícia, que teve muitos mortos e tudo mais. A gente conversou em relação à família, sobre autoridade, sobre limites. Você acha que tem alguma relação das mortes desses jovens, dessas pessoas, né? Porque eu digo jovens porque tinham pessoas de 14 anos. Dessas pessoas com essa questão de família, limites, escolhas. O que você pode falar sobre isso? Mas foi o que a gente estava falando. O limite da família acaba levando a isso. Porque mora na comunidade. Não, eu conheço muita gente da comunidade que não escolheu trabalhar no tráfico. E se você percebeu, eu acho que mais de 80 já tinha passagem no tráfico. Já tinha passagem na polícia. Passagem. Já tinha passagem. Então não era nenhum réu primário, né? Não era nenhum inocente. E muitos que também... Inclusive os adolescentes de 14 anos já tinham várias passagens. Exatamente isso. No sistema socioeducativo. Exatamente isso. E muitos que de repente morreram também, tinham envolvimento, mas nunca passou pela polícia. Né? Então, tipo assim, infelizmente a estrutura familiar muitas vezes leva assim, e se você parar para perceber, 99% da sociedade, da população apoiou sim, apoiou a mega operação, sim. Acredito que sim, porque sabe que já estava no teto, já não dá, a própria comunidade já não estava aguentando mais a violência. Se você parar para ver vídeos, a criminalidade pegando mulheres, espancando, dando paulada, raspando cabeça, matando o seu filho, espancando, esquartejando. Então, eu acredito que uma mãe não quer, às vezes prefere ver o filho preso do que morto dentro da própria criminalidade, lá dentro do próprio tráfico, que você nem reclamar você pode. Você vê o seu filho assassinado, morre, some com o corpo e nem reclamar você pode. Você não vê muita gente reclamando. Porque às vezes porque sofre represália. Esses jovens que escolhem o caminho errado, não só morrem em confronto com a polícia, mas também morrem, às vezes, na mão da própria criminalidade. Exatamente isso. E aí, como você bem falou, realmente a família não reclama, né? Também não, se reclamar. Não reclamar, vai junto, mesmo vai pro mesmo caminho. Exatamente isso. Então, as pessoas já estavam, eu acredito e não só lá naquela comunidade, que outras comunidades também, eu tenho certeza que outras pessoas estão passando por isso, passam por isso, a covardia da criminalidade com os próprios moradores, não estão satisfeitos. Você imagina uma barricada, você tem que descer do seu carro, tirar a barricada, passar. Gente, o direito de ir e vir acabou. Até dentro da comunidade onde você mora, acabou o direito de ir e vir. Eu vou te falar, Rogéria, uma coisa que me chamou a atenção nesse episódio, né, sem querer botar peso na consciência de nenhuma mãe, né? Porque eu acho que a morte de um filho num confronto policial já deve ser muito pesado, muito duro, né, para uma mãe. Mas o que me chamou a atenção é que, assim, no confronto, né, durante o confronto, algumas mães, né, disseram que foram buscar os filhos durante o confronto. Bom, elas estavam naquele momento colocando a vida delas em risco para buscar o filho. Porque elas sabiam que o filho estava lá. Sabia que o filho estava lá. Por que não se utilizou desse mesmo empenho, dessa mesma energia, dessa mesma atitude para buscar o filho quando ele estava entrando no crime para tirar? Por quê? Então, assim, é uma coisa que eu fiquei pensando, né, assim, como educadora, por que não se teve, né? Ou será que não teve também? Só se foi chamada a atenção agora também? Será que teve isso também? Elas chegaram aí tentar tirar o filho do crime e também não puderam tirar?
Eu acredito que muitos não querem seus filhos na criminalidade, acredito. Mas infelizmente depois que entra é muito difícil de tirar. E quando você vê, eu falo como mãe, né? Quem quer perder um filho? Ninguém quer perder um filho. E outra coisa que eu reparei também, Rogéria, é que uma das mães de um rapaz, né? Mais ou menos de 18, 19 anos, se eu não me engano, ela me parecia muito jovem. E aí, pela aparência dela, pela idade do filho, mais ou menos ela deve ter tido ele na adolescência. E aí eu também, como um pensamento de educador, eu fiquei pensando, né? Será que uma moça adolescente, ela tem maturidade para criar um filho? Será que um dos motivos, né, que não é a pobreza, vou dizer também que a pobreza não possa impulsionar, também não é isso, né? Desespero pode até acontecer, mas não que justifica. Muita gente vai vender bala no trem, vai fazer faxina, mas assim, de repente, assim, mães solteiras, né, sem aquilo que você falou, a estabilidade, né, familiar, mãe solo, muito jovem, imatura, né, porque uma criança criando uma criança. Adolescente ainda está se formando, é um ser em formação. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, um adolescente é uma pessoa em formação. Então, ela não tem maturidade para formar um outro ser. Então, assim, um ser em formação criando outro ser em formação... E sem formação? E sem formação adequada, muito bem, porque muitas se evadem da escola, não acaba influenciando esses jovens irem ao mundo do crime? É porque, na verdade, falta-se política pública de verdade no nosso estado, no nosso Brasil. Falta-se política pública de verdade. Aí é outra coisa que você falou. Nossos policiais é a última barreira. Então, essa questão da segurança, Rogéria, não é só a polícia, como querem colocar, não é? Muitos querem colocar só como uma demanda estadual. Mas e a competência federal? E a competência municipal? A gente aqui conversando, a gente citou a responsabilidade do prefeito, por exemplo, uma questão de violências nas escolas. Eu tenho demandas de clínicas da família que os funcionários sofrem violência do público. Por quê? Porque não chega remédio suficiente nas clínicas da família. Porque o respaldo jurídico, o respaldo para trabalhar. Nas clínicas da família não chega medicamento suficiente aqui no centro. E quem sofre é que está na ponta da guerra. Aí a população fica injuriada, uns são educados, vão dar seu jeito, outros já ficam mais furiosos, outros são educados, mas aí fica, né, paga imposto pra caramba e não tem remédio, aí desconta ali naquele funcionário que está na ponta, geralmente o agente de saúde, que também não é servidor, mas está ali numa situação similar do servidor, ainda pior, porque se falar um A vai pra rua, ainda é pior. Né? Não pode nem reivindicar pelos seus direitos, né? Só depois que sai. Então, assim, são coisas assim que a gente fica se questionando, né? Não pode jogar tudo na conta da polícia, do Estado, né, Rogéria? Como é que você vê isso? Na verdade, eu paro para pensar que eles usam o caos para se tornar um caos. Você vê que a política sempre trabalha ao contrário, para poder sempre estar utilizando do caos para ganhar os votos. Infelizmente isso. Falta-se política pública de verdade. Então, tipo assim, quando a gente tem um bom atendimento no hospital, quando a gente tem um bom atendimento na escola, com professores, com os alunos, um bom atendimento, uma boa educação, uma boa segurança pública, você vai pensar duas vezes antes de votar, antes de jogar seu voto fora. Infelizmente, tem que falar da política do voto, a gente tem que falar. Porque quantas pessoas não pararem para pensar da importância que o ser humano do ele chegar e de votar, para que pessoas que realmente lute pelo seu direito para uma política pública de verdade, uma boa política na saúde, uma boa política na segurança, uma boa política
na educação. E como você fala, quando a educação não funciona, quando a saúde não funciona, quem vai vir aqui na ponta? A segurança pública. Porque quando o última barreira. É a última barreira. Quando o servidor é agredido dentro da UPA, dentro das clínicas, vai chamar o policial. Da criminalidade, dentro da escola, na comunidade, as brigas, vai chamar o policial. E tudo cai no colo do policial, tudo cai na... E o policial só vem pra furada, né? Só chamada pra furada. Só chama o policial pra furada, exatamente isso. Porque ele já é a última barreira. Ele é a última barreira. E é a barreira que tem que ser valorizada, porque é ele que está segurando. Eu falo que sem a polícia militar no estado do Rio de Janeiro para. Você percebe que quando tem uma incursão, quando tem alguma coisa, primeira coisa que vão fechar, as clínicas, as creches, as escolas, as faculdades, os comércios. Mas quem está lá, na ponta? A polícia. E se ela não estiver lá, o que vai acontecer com o Rio de Janeiro? Para, né? Acabou. Não, teve uma época, acho que foi 2017. 2017. Quando a gente tirou os policiais da rua. Falou que ia fazer a greve dos policiais, eu fui a primeira a falar assim, olha, eu não quero trabalhar, não. Exatamente isso. Porque sem a polícia na rua, o Estado para. Quando eu falo pro governador de uma forma policial, o governador, valorize esses homens e mulheres, porque é ele que segura o seu Estado. É a polícia militar que segura o Estado do Rio de Janeiro. Sem a polícia militar na rua, acabou o Rio de Janeiro. Mas em 2017 vocês mostraram bem isso. Exatamente isso. E a gente não tinha experiência nenhuma em ser o governador. A gente não tinha experiência. A gente foi ali com choro, com o coração sangrando, com lágrimas nos olhos, porque a gente estava perdendo muitas vidas. Não, eu aqui como moradora do centro, né, eu passava muito para trabalhar ali pelo Batalhão do Choque, né? Eu vi o pessoal ali na porta, né? E era muito comum, eu via que quem apoiava, quando passava por ali, dava buzinaço, né? E batia palma, e o pessoal, né, cumprimentava. Foi bonito. A gente, né, não fez, quando eu convoquei... Foi assustador, mas foi bonito também. Quando eu convoquei essas famílias para a porta dos batalhões, não foi para prejudicar ninguém, não foi para prejudicar o policial, não foi para prejudicar o comando, não. Foi para que o governo olhasse que esses policiais precisam de valorização. A gente estava chamando a atenção para os nossos policiais, para as famílias dos policiais que estavam perdendo. A gente tinha viúva passando necessidade. A gente tinha policial ferido que não tinha dinheiro para comprar fralda geriátrica. A sonda de alívio, aquela sonda que alivia, porque eles não podem mais fazer xixi, eles têm que usar a sonda de alívio. E era R$1 e pouco, mas R$1 e pouco para mim, mas para aquele policial que usa durante 30 dias, várias... É muito dinheiro, então esses homens não tinham pagamento, os pagamentos estavam atrasados. Os policiais da ativa recebiam pagamento, mas recebia parcelado. Então foi uma forma da gente chamar a atenção do governador para que olhasse o que estava acontecendo com a segurança pública. E hoje a gente está, por isso que eu falo, a polícia não morre de hoje. Quem era o governador na época? Era o Pezão. Era o Pezão. Então, mas já vinha desandando desde o outro governo, né? O Pezão, ele pegou o cano totalmente furado. De um governo que já vinha, portanto, esse governador antes dele também foi preso, né? Ele foi preso, muitos outros. Então, tipo assim, a nossa segurança pública já sofre há muito tempo, já chora há muito tempo, nossos policiais já morrem há muito tempo, não é de agora. Então, há muito tempo que a gente grita, salve a PEMERG, salve a nossa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, não desmerecendo as outras classes, mas quem está na ponta da guerra dia e noite, toda hora em cada esquina, é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Esses homens têm que ser valorizados. Essas famílias que perdem seus maridos, seus pais, seus filhos, têm que ser valorizadas. Essas mães sangram, as mães choram. Saber que você perdeu um herói, saber que seu filho foi assassinado pelo Estado onde ele escolheu botar uma farda para poder servir e proteger o Estado, e o Estado tirou a vida. Porque eu penso que quando você não valoriza o policial, é o Estado que tem o sangue nas mãos. É o Estado que tem o sangue nas mãos. Não é a criminalidade, é o Estado onde deixa a criminalidade crescer dentro do seu Estado. Onde ele não valoriza o policial, é ele que carrega o sangue nas mãos. É quem tá lá para nos representar. Rogéria, antes da gente ir pro intervalo, pedir uma música para dar uma relaxada aqui nesse clima, eu quero que você conte a boa notícia para o nosso público aí. Qual foi o prêmio? Como é que foi? Explica aí, dê uma boa notícia aí pro povo. Hoje à tarde, né, a nossa associação Somos Todos Sangue Azul, fomos homenageados pela Associação Assiste, Associação dos Servidores
do Estado do Rio de Janeiro, federal, municipal, né? E o reconhecimento de um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há muito tempo. Isso é muito gratificante, saber que o nosso trabalho é reconhecido e saber que a gente faz um trabalho com credibilidade, onde que pessoas reconhecem. Então isso aqui não é meu, Rogéria, é de toda a associação e de todos aqueles que fazem parte do nosso trabalho, todos aqueles que fazem desenvolver, né? Nos ajuda a desenvolver o nosso trabalho. Gratidão a todos, isso aqui é nosso, não é só meu não, é nosso. Parabéns para todas as mulheres e homens também que estão junto aí na associação. Somos todos sangues azuis, parabéns, é um grande exemplo. É muito importante o trabalho que vocês fazem, sem dúvida. Tá aí o reconhecimento. E vamos pedir uma música, porque logo vem o quadro, meu quadro, Fala que eu te escuto, hein? Bota aí um sertanejo para dar uma animada. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar a New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Mais sertanejo, já estamos emendando na balada universitária, opa! Bom, agora voltamos, deixamos a balada universitária para depois. Agora é a hora, gente, a hora do Fala que eu escuto. Para quem não conhece esse quadro, é o meu quadro, é o quadro que eu escuto você. Você tem uma demanda do seu bairro, é só mandar para mim, pro Fala que eu te escuto. Meu telefone é 99740-2271. Você pode mandar em áudio ou em vídeo narrado. Por que vídeo narrado? Porque o vídeo aqui no ao vivo, primeiro vai sair só o som, né? Só quando for pro YouTube é que o pessoal vai ver o vídeo, tá, gente? Então pode mandar pra mim. Não anotou? Dá tempo ainda de pegar a caneta e papel. Fala que eu te escuto. Manda pra Isis Viana. 99740-2271. Então vamos no primeiro? Boa noite, eu sou o Jorge Coutinho, comerciante no centro do Rio, e eu gostaria de solicitar ao programa A Sua Voz no centro, no Rio, do Vitor Hugo, que já me ajudou uma vez. Eu gostaria novamente de solicitar a colocação de uma tampa de um bueiro que está faltando, que roubaram, que fica na calçada, no meio da calçada, em frente ao número 39 da Rua Regente Feijó. Desde já
Agradeço muito ao Vitor Hugo pelo grande trabalho oferecido aí. Grande abraço, obrigado. Gente, O prédio. gente, tá vendo aí? A segurança impacta na economia. Furtaram a tampa do bueiro que fica na calçada. Aí o que acontece? O pedestre desvia da calçada e a loja desse comerciante fica nessa calçada. O que acontece? As pessoas não olham para a loja dele e ele perde cliente, perde venda. Olha isso. É preciso fiscalizar esses ferros velhos que recebem esses produtos roubados. Vitor Hugo fez uma lei para poder ter câmeras nos ferros velhos. Só basta fiscalizar, gente. Vamos, olha, nem tudo tá perdido. Vamos implementar isso aí. Pode colocar a próxima, Dani. O prédio tinha 4 aqui, ó. Tiraram as tampas e tava puxando os cabos aqui, ó. Tá na capa do futuro. Isso aí, ó. Morador da rua General Caldas reclamando também que furtaram a tampa do bueiro, não, acho que é da SEG, algo do tipo, né? SEG não, é Light, ó, uma concessionária aí. E aí tava furtando os cabos, furtaram a tampa e furtando os cabos. A gente já mandou, né, esse pedido para a concessionária, já foi até colocado. Esse já foi até resolvido na General Caldo, tá? Ó, um abraço, Henrique, já tá tudo ok. Isso aí também é um risco para os carros, hein, gente? Ó, tanto da calçada, que é um risco para o pedestre cair ali, né? Quanto esse daí ter um acidente de trânsito. É um perigo. E a gente também pode ocorrer o quê? Aquela área ali, próxima da General Caldo e Frei Caneca, tem muito usuário de droga ali, Mancorvo Filho. É um perigo. Um carro cai ali naquele buraco, é certo o motorista e quem mais estiver com eles sofrerem ali algum assalto, furto, outra coisa para chamar atenção. Mas graças a Deus já foi resolvido. A gente já encaminhou e já foi resolvido. Mas, poxa, é preciso vigiar esses ferros velhos. Repito, é muito importante vigiar essa questão dos ferros velhos, fiscalizar. Vamos pro próximo, que esse daí também tenho que falar, gente. Bom dia a todos, eu me chamo Bruna, sou moradora aqui do centro do Rio e hoje eu queria trazer uma pauta para a rádio que é sobre o Campo de Santana. O Campo de Santana, que já foi um espaço de relevância histórica, cultural, social, de lazer, hoje é um espaço que está abandonado, subutilizado, sujo, violento. E é um espaço que é, assim, maravilhoso para quem mora no centro do Rio, para quem frequenta o centro do Rio, porque não só moradores frequentam o Campo de Santana, muita gente cruza o Campo de Santana, porque desce ali pela Central, trabalha aqui no centro. É um espaço que, mesmo abandonado, ele oferece um refresco para esse caos urbano, com as árvores, se ouve o canto dos pássaros. Só que ele está sujo, ele está abandonado, ele está violento. Ninguém consegue passar ali no Campo de Santana com tranquilidade. Ninguém leva seus filhos, suas filhas, nenhum idoso vai para lá para fazer uma caminhada. Aqui no centro do Rio a gente está carente disso. Tem lazer? Tem muito lazer pago, né? Museu, centro cultural. Mas a gente quer um espaço de contato com a natureza, que a gente possa sentar, fazer um piquenique, deixar as crianças correr, brincar, pular num pula-pula. Muitos moradores antigos dizem que o Campo de Santana era como é a Quinta da Boa Vista hoje, um espaço de lazer. Tinha água naquele lago, tinha pedalinho, tinha cavalinho, tinha brinquedos. E hoje não tem nada, é só puro abandono. Há um tempo atrás a prefeitura fez um acordo com o TCE para revitalizar o espaço. Um tempinho depois o TCE deu uma parte do dinheiro, a prefeitura negou, falou não quero não, devolveu o dinheiro, falou investe isso aí no que é mais importante, saúde, educação, como se lazer não fosse importante. Não é importante para quem? Provavelmente para quem não mora aqui, porque para nós que moramos aqui a gente entende como a gente está carente de lazer. E aí a prefeitura não quer o dinheiro não, mas quer fazer agora uma concessão no Campo de Santana, como fez recentemente com outros lugares, como por exemplo o Jardim de Alá. E qual foi o projeto que foi aceito? Ganhou o Jardim de Alá, não foi o que a população mais estava apoiando, que era o que realmente oferecia, atendia as demandas da população, mas provavelmente aquele que oferecia maior lucro para quem venceu, né? E é isso que querem fazer com o Campo de Santana. A minha pauta aqui é para que a gente olhe para o Campo de Santana, para que a gente comece a pleitear, sabe, melhoria para aquele espaço. Nós merecemos isso, é um afago no meio do centro urbano a gente ter um parque como aquele, não como esse que está hoje abandonado, mas um parque com aquela estrutura que pode oferecer muito mais do que ele oferece hoje.
Então, minha questão aqui é para a gente, enquanto população, para a gente começar a bater tecla, nossos governantes, o que é isso? A gente precisa de um espaço. O centro do Rio está cheio de projetos, Reviver Centro, Reviver não sei o que é lá, enche de moradia, mas não é só de moradia que a gente vive. A gente precisa de lazer, de escola, de calçada, de rua, de sinal de trânsito, de lixeira, muito mais do que somente moradia. E o Campo de Santana é um espaço para oferecer lazer. A gente quer caminhar, a gente quer se exercitar, a gente quer ter uma vida mais saudável. Onde que aqui no centro a gente consegue fazer isso? Então a minha pauta é, a gente precisa começar a bater nessa tecla, a gente precisa começar a exigir melhoria para o Campo de Santana. A gente tem possibilidades, a gente tem oportunidades, só precisa quererem fazer alguma coisa. Vamos começar a lutar por essa melhoria do Campo de Santana? A gente merece um espaço de lazer aqui no centro do Rio. Vamos pensar nessa melhoria do Campo de Santana? Vamos começar a lutar sobre isso? Eu quero, bora! Grande Bruna, da rua André Cavalcante, um grande beijo. Uma moça super guerreira, pauta que eu também já falo isso há muito tempo, que o Campo de Santana está abandonado, que ele tem um potencial enorme. Eu já venho falando há anos, no meio de uma selva de pedra, a gente tem um oásis que está abandonado. Imagina, você tem prédio para tudo quanto é lado, e aí você, em algum momento, você se depara ou cruza, indo para o seu trabalho, com uma área arborizada, com os patinhos, com as cutias, com o pavão ali, com o laguinho, com o peixinho. É outra coisa. Você sente assim, tipo assim, um frescor, influencia assim até na sua saúde mental. Você que tá assim no agito da cidade grande, você tem tipo uma renovada. É necessário, é preciso um contato com a natureza. Pessoal que mora no centro sente falta do contato com a natureza. Pessoal de São Cristóvão tem um Campo de Santana, ali um parque maravilhoso, onde tem um contato com a natureza, pode brincar, pode forrar uma canga, fazer um piquenique com as suas crianças, tirar um pouco da tela do celular, que é tão prejudicial. A gente acabou de falar, né, Rogéria? Do contato com conteúdos inadequados, até com a cultura do crime, né? Nessas músicas de MC do crime, né? Que também estimula para a violência. Ter ali o contato de fazer uma brincadeira ao ar livre, resgatar a infância. E não tem, você tem um espaço ali bom e pouco explorado. Você poderia ter uma horta comunitária, você poderia ter uma academia da terceira idade ali funcionando, você poderia ter uma exposição de sei lá, vegetais exóticos, enfim, várias possibilidades que tem ali, entendeu? E tá abandonado mesmo. E os animais que viviam ali? E as aves que paravam ali, a água. Ninguém pensa nos animais. A gente tem a Floresta do Tijuca aqui pertinho, porque os animais vinham passear aqui perto, entendeu? Então, cadê, sabe? Eu virava e mexia, eu cruzava aqui o centro da cidade, né? Sempre para resolver os assuntos, né? E quando eu passava no Campo de Santana, eu via uma árvore cheia de aves brancas. Parecia até que fazia parte da árvore, né? Parecia que eram flores da árvore, mas não, eram umas aves que ficavam ali por volta de 5 horas da tarde. A gente está perdendo essa natureza que tinha ali, entendeu? Eu agora, Rogéria, eu tô recebendo a visita de 2 papagaios, né? Tô recebendo a visita de 2 papagaios e eu botei até o nome de um ex-presidente e de uma ex-primeira-dama nesses papagaios. Então, todo dia 6h20 da manhã, eles vão lá para a antena do meu prédio e começam lá a cantar. Alguns vizinhos não gostam muito não, que eles fazem um escândalo. Eu adoro, né? Às vezes eles chegam mais cedo e vai para o outro prédio. Aí quando eu escuto, eu já acordo, já sei que são eles. Aí eu já sei que já é hora de eu levantar. Aí começo a fazer minhas coisas, tomar meu café, 6h20. Vou lá, cumprimento eles. Sabe, eu tô tendo essa sorte de ter a visita desse casal de papagaios. Mas a gente poderia ter muito mais, sabe? Se tivesse o Campo de Santana ali com o laguinho funcionando, podia estar um dia a pessoa, né, atribulada, tô assim nervosa, tô chateada, vou pro Campo de Santana espairecer.
O aterro do Flamengo tá lá no Flamengo. Daqui que do centro, que vai até o aterro do Flamengo, não é longe. Mas se a gente tem um Campo de Santana aqui do lado, por que não valoriza? Quantos pais levou as crianças? Eu mesmo levei muitas vezes minhas filhas lá para poder passear. Há pouco tempo eu passei lá e tá fedido. Muito morador de rua. Tristeza, né? E a gente, realmente, o que a Bruna falou, a Bruna falou, você não sente mais segurança ali dentro. Não, e tem uma escola, né, de educação infantil ali, um espaço de educação infantil, espaço de desenvolvimento infantil então, assim, poderia ser bem aproveitado, podia as crianças daquela escola, né, tá desenvolvendo algumas atividades educativas ali naquela área, tendo uma interdisciplinaridade com crianças de outras escolas, um intercâmbio ali naquele espaço ali do Campo de Santana, né? Até mesmo com o próprio bombeiro, né, que está ali em frente, ter um contato até para ter uma referência para essas crianças de profissão. Mas eu te falei, falta o quê? Política pública de verdade, para poder fazer um bom trabalho. Falta política pública, falta força de vontade de quem nos representa. E não sei se você reparou na fala da Bruna, né? Ela bota bem assim: a vontade do povo não foi levada em consideração. Como não foi levada em consideração no Jardim de Alá, e aqui também não. Teve-se a oportunidade de arrumar a Praça da República, né, que é o Campo de Santana, que a gente chama de Campo de Santana, e não foi feito. Quer fazer concessão, que não era o que a população aqui do centro quer. Então, assim, tem que ser revisto isso, né? Como você falou, o governante sempre tem que buscar atender o quê? Os desejos da população, né? Claro, tem coisas que a população não entende e legalmente não é o adequado. Mas aí cabe o gestor público estar orientando a população, mas buscando ao máximo atender a população dentro daquilo que eles querem. Mas aqui no centro é muito difícil. É um lazer público, pode passear ali, muito igual a Bruna colocou, a gente corta, muitas das pessoas vêm da central, corta por ali para ver a paisagem. Quantas vezes eu passei ali só para ver o pavão, né? O pavão aberto lá. Isso. Quantas vezes eu passei ali, a cutia, isso aí, tem uns gatos, moradores lá de gatos, né? Que as pessoas abandonam muitos animais lá dentro. Os gatos, principalmente. Isso aí é uma outra campanha que tem que ser feita. né? Você falou uma coisa bem lembrada, Rogéria. Isso faz parte da memória cultural e afetiva da região. As pessoas costumavam realmente ir no Campo de Santana para ver os pavões abrir, né? Eu adorava. E ver as cutias. Né? Eram as duas marcas, né? O pavão e a cutia. E a cutia, principalmente, né? E tá perdendo essa cultura. Porque hoje as pessoas têm medo de cortar ali, de ser assaltada, porque até em volta mesmo você vê a quantidade de morador de rua que tá ali, muita coisa. E aí ela fala, só moradia, só moradia. É só o que dá retorno financeiro, construtora? É só o que dá retorno? E o que a população quer? A população que paga IPTU, a população que é contribuinte, não tem direito a escolher o que ela quer que o imposto dela seja revertido? Então tem que ser revisto isso. A gente precisa ter uma conversa, a gente precisa, né, de repente, de audiências públicas para estar debatendo sobre o centro da cidade, o que a população quer. Não é só boemia. As pessoas acham que o centro ou é só trabalho ou é só boemia. E não é. Tem muita gente que mora aqui. Muita gente. As igrejas, a gente vem passear só para poder... Turismo cultural. Só para poder conhecer as igrejas, religioso. A quantidade de igrejas que tem no centro, que são lindas. Né? O Campo de Santana lindo também. É muito lugar bonito, só que não são valorizados, porque realmente a gente passar por lá e aplaudir, está sendo valorizado. O meu imposto está sendo aqui... investido aqui. Tô pagando e tô tendo retorno. Pra ter retorno, exatamente isso. Falta isso. Novamente o que eu te falei, falta-se política pública de verdade. Para que funcionem as coisas, políticas públicas de verdade. Bruna, apoiada na tua pauta, a sua pauta também já é minha há muito tempo. E vamos somar, quem estiver nos ouvindo aí, morador do centro, ou quem não é morador, mas que, como a Rogéria também teve o costume, a tradição de passear pelo Campo de Santana para ver as cutias, para ver os pavões. Comenta aí na página da rádio, manda
uma mensagem, um zap pra gente, tá? Apoiada, Bruna. Vamos entrar aí nessa rede aí. Rogéria, estamos chegando ao final. Eu já sei que você tá com uma campanha aí também. Fala aí um pouquinho da sua campanha. Então, gente, eu faço a campanha da segurança pública e sempre estou defendendo, lutando pela vida dos nossos policiais, pela valorização dos nossos policiais. Dia 19 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, a gente vai estar no Hemorrio, aqui pertinho, fazendo uma grande campanha em prol da vida dos nossos heróis. Os nossos heróis também precisam de heróis como você, para poder estar lá doando sangue, doando amor, doando vida aos nossos policiais, né? Vai ser dia 19 de dezembro, a partir de 9 às 11, a gente vai estar lá no Hemorrio. Conto com a tua presença. Quem puder ir lá, nos dar esse apoio, ajudar a gente, salvar a PEMERGE. E é isso, é tudo que eu peço a vocês. Já posso me despedir? Tem algum telefone de contato, caso a pessoa queira alguma informação sobre a campanha? 21 985 29 7826. Fala comigo mesmo. Ou então na nossa página, né? Somos Todos Sangue Azul ou Rogéria Quaresma. Rogéria, agora suas considerações finais. Quero agradecer pelo convite, muito obrigada. Quero agradecer ao vereador Vitor Hugo pela essa oportunidade de falar, de defender a minha bandeira, de defender a Polícia Militar e seus familiares. Quero agradecer a todos que apoiam. Isso, você é uma irmã que a vida me deu, que a luta me deu. Obrigada. Muito obrigada por todo o apoio de vocês sempre. E é isso, muito obrigada. Quero agradecer aqui mais uma vez a todos que me ajudam a ajudar. Rogéria, em nome da Rádio Tropical Web Brasil, em nome do vereador Vitor Hugo, muito obrigada pela sua participação aqui na rádio. Conte conosco no que a gente puder ajudar. Quando tiver o fly da campanha da doação de sangue, manda pra gente que a gente ajuda a divulgar. Já tenho. Na época do seu marido, a gente divulgou bastante aqui no centro também. Infelizmente, Deus quis ele lá perto dele. Deus sabe o que faz, né? Foi uma grande campanha. Meu marido precisou de 2 bolsas de plasma, né? Mas a gente fez uma grande campanha. Muitas pessoas foram lá doar sangue. E não só ajudou, né, ele naquele momento que ele estava precisando, mas quantas outras vidas foram salvas com sangue que foram lá doar. Muitos heróis que apareceram lá para doar. Eu sou grata a todos eles, a todos que me apoiam até hoje, todas as campanhas que eu faço. Muito obrigada, gratidão. E eu vou te mandar assim, nos ajude aí a salvar a nossa Polícia Militar. Pode contar com a Rádio Tropical Web Brasil, com o vereador Vitor Hugo. A gente vai ajudar aí na divulgação. E estamos juntos. Obrigada. Deus te abençoe. Deus te abençoe todos vocês. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma A Sua Voz no Rio. Gostou? Perdeu algum pedacinho do programa de hoje? Não se preocupa não, você pode estar vendo novamente no YouTube. Só ficar atento, tá? Olha, segue a Rádio Tropical Web Brasil, é www.radiotropicalweb.com.br. Telefone da rádio é 971591211. E não se esqueça, a Rádio Tropical Web Brasil é você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira.